pelos terrores abatido e pela seta ferido. Eu tão meigo com carinho lá do mundo te busquei e te trouxe para minha luz. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Eu não te deixo, meu filho, seja onde quer que andar, e ao teu lado para te guiar. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se tu pisares nos espinhos, eu contigo eu pisarei. Porque eu não te deixo, meu filho, seja onde quer que andar, e ao teu lado para te guiar. Antes que vieste a existir, tu traçaste um plano lindo para mim, e tu que eu reconheço, com meu louvor, aleluia, Senhor, glória. E tantas coisas lindas a contemplar, e em teu nome, gente, a libertar. Quiseste me usar para o teu louvor, Senhor. Hoje vim dizer o que está em mim. Por todo lado a luta neste prosseguir, mas uma voz me diz que eu devo parar, mas outra voz bem maior me faz assim cantar: que soberana és tu, Senhor. Soberana és tu, Senhor. Soberano, soberano, soberano és tu, Senhor. Soberano, soberano, soberano és tu, Senhor. Antes que vieste a existir, traçaste um plano lindo para mim. Quiseste me usar para o teu louvor, Senhor. E tantas coisas lindas a contemplar, e em teu nome, gente, a libertar. Quiseste me usar
assim canta: soberano és tu, Senhor, aleluia. Soberano és tu, Senhor, soberano, soberano, soberano és tu, Senhor, soberano, soberano e soberano és tu, Senhor. Quer no bom viver ou na provação, mas soberano és tu, Senhor. Estou contigo, ó meu filho, nunca te deixo sozinho. Sou um Deus que dos filhos sempre velo muito bem, e de ti não esqueço também. Não abandones meu amparo. Eu sou um Deus que te guardo. Eu te amo, pois provei lá na cruz o meu amor, e para sempre serei teu Senhor. E se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Eu não te deixo, meu filho, seja onde quer que andar, e ao teu lado para te guiar. E pelos terrores abatido, e pela seta ferido, eu tão meigo com carinho lá do mundo te busquei e te trouxe para minha luz. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Eu não te deixo, meu filho, seja onde quer que andar, e ao teu lado para te guiar. Se entrares na batalha, eu contigo lutarei. Se tu pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Porque eu não te deixo, meu filho, seja onde quer que andar, e ao teu lado para te guiar. Antes que vieste a existir, tu traçaste um plano lindo para mim, e tu que eu reconheço, oh, meu louvor
Senhor, oh glória, e tantas coisas lindas a contemplar, e em teu nome, gente, a libertar. Quiseste me usar para o teu louvor, Senhor. Hoje vim dizer o que está em mim. Por todo lado a luta neste prosseguir, mas uma voz me diz que eu devo parar, mas outra voz bem maior me faz assim cantar. Que soberana és tu, Senhor, soberana és tu, Senhor, soberano, soberano, soberano és tu, Senhor, soberano, soberano, soberano és tu, Senhor. Antes que vieste a existir, traçaste um plano lindo para mim. Quiseste me usar para o teu louvor, Senhor. E tantas coisas lindas a contemplar, e em teu nome, gente, a libertar. Quiseste me usar para o teu louvor, Senhor. E hoje eu vim dizer o que está em mim. Por todo lado a luta neste prosseguir, e uma voz me diz que devo parar, mas outra voz maior me faz assim cantar. Soberano és tu, Senhor, aleluia. Soberano és tu. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma terça-feira, graças a Deus, pois o Senhor assim Ele tem nos concedido de estarmos aqui reunidos. Amém? Como foi combinado, hoje teremos aqui uma roda de conversa com a nossa psicóloga Landa, e com o tema Como lidar com a ansiedade em tempos de pandemia. Então, você que está em casa, manda um link aí, avisa teus amigos que já iniciamos nessa terça-feira, amém? Convida, porque com certeza você estará ajudando muitas pessoas a enfrentarem, principalmente hoje em dia, que é o que mais está acontecendo nos dias atuais. Então, convida, chama, mostra, manda o link, dá um ok, amém? Porque essa roda de conversa com certeza vai ajudar você e aqueles que estão precisando. Vamos dar início com a oração nesta noite. Você pode estar assim perguntando por que estamos aqui todos protegidos. Estamos sim, viu? Pois estamos um pouco assim mais juntos, estamos todos de máscara. Então, como estamos no tempo de pandemia, vamos também assim nos prevenir. Vamos orar e agradecer ao Senhor por estarmos aqui reunidos nesta noite. Pai Celestial, estamos te agradecendo, Deus,
por essa oportunidade que o Senhor está nos concedendo de estarmos aqui reunidos. Nos ajude, faz tua vontade em nosso meio, tire a dúvida daqueles que estão em casa e que o Senhor assim possa, Deus, nos ajudar nessa noite. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém? Vamos assim dar início louvando ao Senhor. Você que está em casa também, abra a tua boca, louve juntamente conosco, porque o Senhor assim, Ele merece. Pai do céu, me ajude a levar minha cruz, a viver nesse mundo imundo e mostrar pra esse mundo que eu sou uma luz. Pai do céu, mas que eu tente acertar, mas eu erro. Me perdoa, mas não sou de ferro. É difícil, tão difícil aprender a viver.
Amém. Nós agora vamos dar início, né, com a nossa psicóloga Landa. Eu creio que ela vai iniciar assim falando sobre, vai dar introdução sobre a ansiedade. E você que está em casa já pode começar a interagir conosco, certo? Pode fazer suas perguntas, porque assim depois passaremos para ela. Amém? Nossa psicóloga Landa. Só a todos com a paz do Senhor. Amém. Desde já eu quero agradecer ao convite, né, de estar aqui nessa noite juntamente com vocês, para juntos adorarmos a Deus e também para discutirmos, né, algumas questões tão atual, né, dos nossos dias, que é o enfrentamento dessa pandemia, né, que vem trazendo transtornos, né, na saúde emocional, na saúde mental do ser humano, do indivíduo. Temos várias pessoas que... Eu queria logo saber, assim, logo de cara, né, como a gente tem o costume de falar, né? O que é ansiedade? Ansiedade é uma desordem no sistema nervoso simpático, onde há uma liberação desordenada de hormônio para a corrente sanguínea, gerando todos esses sintomas, né, que nós vamos estar aqui falando no decorrer dessa roda de conversa, nessa live. Verdade. Temos já algumas perguntas aqui que a gente elaborou e também que algumas pessoas perguntaram, né? Eu gostaria de começar por Silvia, lá, a família de Edilson, lá de Goiânia, né, Edilson? Ela disse que é muito ansiosa. Quando chega a ansiedade, o que é que ela deve fazer? Essa é uma pergunta bem comum, né? Que todo mundo, no momento que está vivendo uma crise de ansiedade, o que a pessoa quer justamente é ficar livre, né? Sentir-se bem, livre da ansiedade. A gente tem ensinado as pessoas, principalmente nesses dias, algumas técnicas que podem estar auxiliando para trazer a tranquilidade, para restabelecer, né, a tranquilidade na pessoa. E uma das técnicas que nós mais recomendamos, que é muito fácil, né, e bem simples, é a pessoa praticar a respiração diafragmática. A respiração de maneira correta vai estar auxiliando a pessoa a restabilizar a ansiedade vivida nesse momento. A respiração diafragmática, né? E existem outras técnicas, né, que podem estar auxiliando a tranquilizar a pessoa no momento de ansiedade. Outra pergunta também, vindo ali de Goiânia também. O Goiânia está conosco. Deus abençoe o pessoal lá de Goiânia, viu? Edivânia, como a ansiedade ela é diagnosticada? É diagnosticada através dos sintomas, das características que a pessoa apresenta. A pessoa vai chegar, né, no consultório e vai relatar o que é que está se passando com ela. Quais os sintomas, quais as características, o que é que ela está vivendo, o que é que ela está sentindo, como é que a ansiedade está, o que a ansiedade está trazendo para aquela pessoa, porque existem os sintomas psicológicos e existem as características físicas no ser humano, né? Os sintomas psicológicos mais comuns nas pessoas é o medo. Né, o medo é exagerado, o medo de algo que, no comum, a pessoa não teria. Se a pessoa não estivesse com ansiedade, não teria. Eu costumo sempre dizer que a pessoa, quando está, né, vivendo a TAG, né, o transtorno de ansiedade generalizada, é como se ela estivesse vendo na sua frente um gatinho. As pessoas têm medo de um gato? Não, né? Mas ela está um gato na sua frente, mas parece que ela está vendo um leão. Né? É um medo fora do comum, o medo irreal da situação. E esse momento de pandemia, né, de Covid-19, por que tem gerado ansiedade nas pessoas? Porque há tantos relatos
das pessoas estarem ansiosas, né, vivendo o transtorno de ansiedade generalizada, outras pessoas também entrando em um quadro depressivo. É bem verdade que muitas pessoas já passaram por isso, né, já foram algum momento diagnosticado ou não e não sabia, já tinha o transtorno de ansiedade e não sabia, e esse momento veio só se agravar. E outras pessoas também, né, para elas foram novidade, né, se deu nesse momento de incertezas. As pessoas estão diante de uma situação, nós estamos diante de uma situação, uma fase, né, que não tem sido nada fácil para ninguém. Não tem sido fácil. O ser humano, ele precisa sentir-se seguro, como se nós tivéssemos o controle das coisas, né? A gente precisa sentir que temos o controle das coisas, da situação, daquilo que está à nossa volta. E essa pandemia que está acontecendo atualmente nos deixou assim, sem o controle. As pessoas perguntam, quando é que isso vai terminar? Né? A gente soube quando começou, mas quando é que isso vai terminar? Então, essa insegurança, essa incerteza de não saber como vai se dar daqui para frente, o que vai acontecer, se a coisa vai melhorar, se vai piorar, né, tem gerado essa ansiedade, essa incerteza. A falta de controle gerou nas pessoas, está gerando a ansiedade. Assim, como nós podemos dizer assim, quais são assim, os piores sintomas? Porque eu acho assim, que às vezes a gente sente sintomas leves, poucos, mas eu acho que tem aquele sintoma assim que você olha assim, puxa vida, esse é um dos piores que existe. Cada pessoa, a gente não pode assim dizer o pior sintoma, ou tem sintomas mais leves, é verdade. Mas cada pessoa reage de maneira diferente diante da ansiedade. Cada pessoa pode ter sintomas diferenciados. Tem pessoas em crise de ansiedade que diz que está numa situação de pânico, de desespero, de angústia, que dá vontade de sair correndo. Outras pessoas, né, têm um taquicardíaco, né, o coração muito acelerado, um aperto no peito, uma angústia, uma vontade de chorar. Outras pessoas aumenta a ida aí ao banheiro, né? Tanto para urinar, como para defecar também. Pessoas que vão constantemente, dá uma dor na barriga, e de 5 em 5 minutos, de 10 em 10 minutos, diz que a bexiga está cheia e, na verdade, não está. Vai no banheiro, não tem nada. Então, são sintomas, os sintomas que eu falei, né? Que existem os sintomas, que são os sintomas psíquicos, emocionais, e existem as características físicas, né? O psíquico já atinge o nosso corpo. Se a nossa mente não está bem, isso vai trazer um retorno para o nosso corpo. Então é isso, os principais sintomas na pessoa é aceleramento cardíaco, tem pessoas que têm ânsia de vômito, tem pessoas que têm febre de tanta ansiedade, angústia, o choro inexplicável. Né? Cada um tem uma experiência diferente para contar sobre a ansiedade. E só, né, nos relatos que a gente vai identificar que é uma crise de ansiedade. Como nós estávamos conversando no início, em pessoas que, nesse momento de pandemia, muitas pessoas chegam a ser socorridas dizendo que pegaram a doença, né, a Covid-19, porque dizem que não estão conseguindo respirar bem, está com falta de ar. E, na verdade, não é a doença, e só a ansiedade que tem dificultado, né, a respiração. A pessoa se sente cansada, respirando muito acelerado e com dificuldade para respirar.
e não é a doença. Outras pessoas chegam a ser socorridas, dizem que estão tendo um ataque cardíaco, e, na verdade, não tem nenhum problema cardíaco, é só a ansiedade. A ansiedade, ela é terrível, né? É uma doença mental, né? Não significa que a pessoa que está nesse momento de pandemia com ansiedade vai permanecer uma pessoa com o transtorno, né? Pode ser só ocasionado pela circunstância, pela diversidade. E quando tudo isso passar, a pessoa vai voltar ao seu cotidiano, vai ser restabelecido, né, o seu emocional, o seu sistema nervoso simpático, ele volta a funcionar de maneira normal, podemos dizer assim. Verdade. Nós vamos também interagir aqui com o pessoal que está aqui, que são nossos auxiliares, nossas secretárias. E eu gostaria de saber se John vai fazer alguma pergunta. Pronto, passa aí, João, Vitor. John, nosso auxiliar John, assim ele faz uma pergunta à nossa secretária, à nossa psicóloga. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Eu queria saber como lidar com as... com as informações exageradas passadas pelas TVs. Quando diz a respeito de como muitas pessoas ficam ansiosas com muitas vezes publicidades, propagandas que muitas vezes colocam medos nas pessoas e ansiedade. Então, assim, eu queria saber se existe alguma solução, algum caminho para que isso seja evitado. Jonatas, sobre a mídia, né, é uma das primeiras recomendações que, pelo menos eu, como psicóloga, tenho trazido no consultório para as pessoas que eu atendo. Uma das primeiras recomendações é essa: evite o excesso de informação. Ou melhor, evite estar na frente da TV assistindo os telejornais. Por quê? Nós sabemos que a pandemia está acontecendo, né? Existem milhares de pessoas que estão sendo acometidas com a doença. É uma realidade. Mas eu não preciso estar todos os dias, 3 vezes ao dia, ou passar horas do meu dia na frente da TV, ouvindo noticiário tão desagradável. É real, é. Mas eu não preciso, né, estar ali pegando toda a informação. Quantas pessoas morreram? Quantos leitos estão desocupados ou que não tem mais leito para as pessoas? E pior, quantas covas estão abertas, esperando as pessoas serem colocadas ali? Então, isso tem trazido, esse é um dos temas mais discutidos, ou uma das questões mais trazidas no consultório é essa. As pessoas se deparar, né, liga a TV e vê ali covas abertas. É como se fosse causar um terrorismo na mente da pessoa e a pessoa entra em desespero, porque pensa, né, nesse momento de... As pessoas estão sensíveis emocionalmente, pensam, quem será o próximo? Será que sou eu que vou estar naquela cova amanhã? Será que é o meu pai? Será que é o meu avô? Será que é um parente, alguém que eu amo, que eu gosto? Então, a melhor maneira, se nós, né, como pessoas que não estamos envolvidas nesse sistema político ou outro, né, que tem dado essa liberdade dos telejornais expor essa situação, se nós não temos como proibir isso, né, como reduzir essa questão de informação, então eu me dou o direito de desligar a minha TV e não assistir os telejornais. Nós precisamos estar informados, sim, mas a gente não precisa estar com excesso de informação sobre a doença, né? Verdade. O nosso auxiliar João Vitor também, assim, ele estará, assim, a fazer a pergunta. Paz do Senhor a todos. Como nesse momento de quarentena a gente está vivendo um pouco mais isolado e mais perto dos nossos parentes, como eu posso identificar a ansiedade em mim ou em outro parente meu? Como eu posso diagnosticar isso? Se existe algum jeito, sem ser psicólogo ou não? Como eu posso ver se a pessoa que eu estou convivendo dentro de casa está com ansiedade?
como nós falamos, as características, os sintomas. A pessoa muito angustiada, né? Preocupação em excesso com o tema atual, né? Que é a Covid-19. Fazendo muito questionamentos. Será como é que vai ser amanhã? Será que eu vou pegar essa doença? Quantas pessoas morreram? Pessoas que estão com sintomas, né? Aceleramento cardíaco constante, chorando, angustiadas, com os sintomas físicos, né? Que pode acometer dor no estômago, excesso de idas ao banheiro para urinar, entre outros sintomas. É a maneira de estar identificando. Né? E como a gente pode, já entrando, né, em outra questão, como a gente pode estar se ajudando, né? Ajudando a nós mesmos e ajudando as pessoas que estão à nossa volta. Primeiro, né, nós falamos sobre o excesso de informações, né? Reduzir essa questão de informação dos telejornais. Outra questão muito importante essa doença veio trazendo transformação muito brusca na nossa rotina diária. As pessoas se acordavam, né? E tinha toda uma rotina, ir para a escola, ir para a faculdade, ir para o trabalho e outras questões, igreja e por aí vai. Então, a pandemia mudou bruscamente, sem que ninguém esperasse, a rotina dos seres humanos, a nossa rotina. E isso foi um impacto muito forte. Então, como é que nós podemos lidar com isso? Restabelecer, recriar uma nova rotina. O que eu não posso é ficar de braços cruzados, esperando o tempo passar, sem saber quando é que tudo vai voltar como antes. Como antes, estou falando de rotina, né? Porque depois de uma tempestade, depois de uma adversidade como essa, nada mais volta como antes, né? Nem nós mesmos, nem nós seremos os mesmos. Espero que nós possamos ser pessoas melhores, né? Ter aprendido e crescido com essa adversidade. Então, crie uma nova rotina. Eu tenho trazido algumas dicas. Tem uma live anterior, estava falando que pega lá uma folha em branco, uma folha A4 de papel, ou coloca numa prancheta ou numa parede, num lugar que você tem acesso constantemente, e você escreve à noite. Amanhã a minha rotina é essa. Ao acordar vou fazer isso, depois isso, e estabelece ali uns 10 itens daquilo que você vai fazer durante o seu dia. Isso mesmo para as pessoas que trabalham em casa. Né? Tem muitas pessoas que estão trabalhando, né, estudando também em casa, e pode estar reformulando essa rotina. Porque nos vai dar uma sensação de que nós estamos ocupados, estamos ocupando o nosso tempo e ocupando também a nossa mente. Nosso auxiliar Diego também fará assim a sua pergunta. Então, Pai do Senhor a todos. A senhora falou no começo que uma das formas de acalmar a ansiedade era a respiração. Então, eu queria saber qual a outra forma, qual outro modo que nós possamos acalmar a nossa ansiedade. A respiração, né, diafragmática é uma sugestão para tranquilizar a pessoa, para restabelecer o emocional, estabelecer uma rotina diária, porque quando você escreve ali o que é que você vai fazer durante o seu dia, você vai estar ocupando o seu tempo. Ocupando o seu tempo, você vai estar ocupando a sua mente, né? Então, ocupando a mente, mudando os seus pensamentos, vai estar mudando os seus sentimentos. Se o teu pensamento está ocupado com alguma coisa, tu vai sentir de acordo com aquilo que tu pensas. Outra sugestão, né, para estar auxiliando nesse momento, é cantar. Ouvir músicas, né? Ouvir música, cantar. Pessoas que gostam de escrever, vai lá, escreve, pintar, entra no mundo das artes. A gente vê que ultimamente
está tendo muita oferta de cursos online e cursos gratuitos, justamente para estar auxiliando nesse momento. As pessoas precisam, né? Nós precisamos nos reinventar nesse momento de pandemia. Se nós não nos inventarmos, né, deixar que a vida leve, com certeza, né, provavelmente, nós estaremos bem adoecidos. Eu estava até falando que tem uma música aí, acho que é uma música de um pagodeiro, que diz: deixa a vida me levar, a vida me leva. Se eu deixar a vida me levar, se eu viver de acordo com essa música, deixar a vida me levar, quem é que vai me levar? São as circunstâncias, são as adversidades. E eu preciso levar a vida. É eu que preciso conduzir esse momento que eu estou vivendo. Eu preciso administrar esse momento e não me deixar levar com a adversidade. Então, ocupar o tempo. Ocupa o tempo, ocupa a mente. Né? Vê em casa pessoas que não trabalham fora, que não estão trabalhando fora, que não estão estudando. Vai ler. A leitura, né, nos transporta para lugares onde o nosso corpo físico não está. Ocupa a mente com a leitura. Eu falo de leitura, não só a leitura obrigatória, mas a leitura prazerosa. Lê por prazer, lê aquilo que gosta, que alguém indicou, que é interessante. Gosta de pintar, vai lá pintar. As artes, né, é uma grande aliada do bem-estar emocional. Pintar, cantar, escrever. Eu tenho dito para muitas mulheres que até parece uma coisa de voltar ao passado. Né? Antigamente, as meninas, as adolescentes, gostavam muito de ter o quê? Um diário. Para escrever, diário, está dizendo, né? Todos os dias escreve alguma coisa. E eu tenho indicado também, bora lá, bora escrever. Pega um caderno, transforma esse caderno em um diário e todo dia escreve. Como é que você está se sentindo? Né? Como é que estão os teus pensamentos? Como é que você está vendo tudo isso? E estabelece um tema para esse diário. Né? O diário de um guerreiro, um diário de um jovem que enfrentou uma pandemia jamais vista no mundo, jamais presenciada. O diário de uma jovem, e você cria um tema que tem a ver com as suas características, com a sua personalidade e que tem a ver com o momento que você está, né, vivendo. E todos os dias você vai escrever. Quem sabe você não se torna um escritor, né? Não se redescobre em plena pandemia, né? Em pleno 2020. É verdade. Nós vamos agora louvar ao Senhor, dar um tempinho assim para a nossa psicóloga, né? Para ela também respirar um pouquinho mais. E nós vamos assim louvar ao Senhor nessa noite com mais um hino. Amém? Você que está em casa também, creio que você deve estar gostando da nossa live hoje, não é verdade? Com a nossa psicóloga Landa. E logo após, no final, nós iremos passar para você o telefone dela. Caso você esteja precisando, a gente vai te passar, porque aí você pode entrar em contato com ela também. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Amém? Minha fé, né? Vamos, minha fé. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der
continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que Ele veio, sim, amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Nosso dirigente, assim, Edilson, assim, ele vai fazer algumas perguntas também. Também de todos com a paz do Senhor. Amém. Fazer algumas perguntas que chegaram aqui pelo YouTube. Nosso dirigente Hernandes, assim, lá de Aveloz, ele pergunta, doutora, quais os sintomas que mais prejudicam o corpo humano na questão emocional e que afeta diretamente o corpo humano? Da ansiedade, né? Foram sintomas que nós já relatamos aqui, né? Sobre, será que é isso que ele quer saber? Os sintomas da ansiedade. Ele quer saber, assim, diretamente, quando está com ansiedade, o que afeta o corpo humano. Sim, pode consequência. As consequências da ansiedade, se não tratada a ansiedade, né, pode gerar comorbidades, trazendo outras doenças psíquicas, se não for tratada a ansiedade, né? Pode se agravar, gerando síndrome de pânico e outras síndromes, depressão e por aí vai. A nossa dirigente Raíssa, ela pergunta, a insônia é algum sintoma de ansiedade? Pode ser. Um dos sintomas da ansiedade, né, é a insônia. Pode sim gerar insônia, ansiedade. Também tem aqui como lidar com um filho que ocupa seu tempo com coisas. Ela está querendo dizer aqui que, no caso, como lidar com um filho numa situação dessa? As crianças, né, é outro público que também está em casa. Não foi só a rotina dos adultos que mudou, a rotina das crianças também. As crianças todos os dias acordavam, né, e se organizavam, se preparavam para ir para a escola. Então, houve também uma mudança brusca, né, nessa rotina dessa criança. Então, o que é que nós orientamos aos pais, né, as pessoas responsáveis pelas crianças?
acompanhe a rotina do seu filho. Tanto a rotina escolar, que eles estão tendo aula, né, online, em casa, esteja ali junto, ajudando. A gente orienta os pais até a vestir a farda da escola. Aquilo que está na escola. De fato, ela está estudando, né? Só mudou o local de estudo. E participar, né? O pai, a mãe, o adulto, ser mais participativo, mais dinâmico com os seus filhos. Tá cooperando naquilo que ele vai fazer, nas brincadeiras, né? O pai ser criativo, criar brincadeiras junto com o filho, conversar, se divertir, assistir um filme, né, com as crianças, ser mais participativo nessa rotina da criança. Eu costumo dizer que esse momento também trouxe coisas boas, né? A gente não pode olhar o momento de pandemia, essa fase, só como um momento de tragédias. Será que tudo que está acontecendo em nossa vida é tragédia? Tudo de fato é ruim? Será que não trouxe alguma coisa de bom, né? Por exemplo, estar em família, aproveitar esse momento para as pessoas se conhecerem melhor. Né? Muitas famílias viviam, né, debaixo do mesmo teto e praticamente bem distante ao mesmo tempo. Não se conheciam, não conversavam, não tinham um momento para assistir um filme junto, né, para fazer um devocional, uma leitura bíblica, um momento de louvor junto. Então, hoje, nós temos mais tempo para isso. Então, há algo de positivo em meio ao caos. Né? Nem tudo é só desgraça. É melhor nós olharmos, nós focarmos nas coisas boas que veio sobre nós também. Porque se nós formos focar só naquilo que é ruim, né, certamente nós iremos só adoecer. Lúcia Cláudia, ela pergunta: ansiedade leva a aumento de peso e como lidar? O aumento de peso. Sim, porque aumento de peso, né? Porque a ansiedade não é, como eu falei no início, cada pessoa pode apresentar sintomas diferentes do outro, né? Sintomas, tanto psicológicos como as características físicas. E tem pessoas, quando estão ansiosas, desenvolvem, né, o hábito de se alimentar de instante a instante, né? Com mais frequência. Por quê? Está desocupado, não tem muito o que fazer, então há uma necessidade no organismo dessa pessoa de se saciar, né? Como ela comesse, quanto mais ela comesse, ela estivesse saciando um vazio emocional. E, na verdade, esse vazio emocional, ele não será saciado com o alimento. É só uma necessidade emocional daquele momento. Então, quando a pessoa ela é psicoeducada nesse sentido, né, através de um acompanhamento de um psicólogo, ele vai compreender e vai se psicoeducar-se nesse sentido, de administrar essa necessidade emocional que vem gerando uma suposta fome, né, que, na verdade, não há uma necessidade fisiológica para estar se alimentando tanto, né, mais do que antes. Tem uma pergunta aqui do Instagram, doutor. O toque é uma consequência ou não se encaixa, ou são coisas distintas? O toque. Uma consequência de ansiedade? Sim. A ansiedade, como eu falei, qualquer doença mental, ela pode desencadear outra doença, né? E a ansiedade, sim, pode desencadear o toque. Eu não posso dizer que todo mundo que tem ansiedade ou que está com ansiedade lá na frente ou vai desencadear o toque, né? Mas pode ser. É uma comorbidade, assim nós chamamos quando há a junção de mais de uma patologia. Aqui também do Instagram, qual a melhor forma de reagir em meio a uma crise? Uma crise de ansiedade. Em meio a uma crise de ansiedade, número 1 é respirar. É praticar respiração diafragmática. Né? Você não tem alguém por perto para ajudar, para auxiliar.
Se a pessoa já tem um acompanhamento psicológico ou conhece um psicólogo que pode ligar na hora, liga e tenta pedir alguma sugestão. O que é que eu devo fazer? Né? Como eu posso me ajudar, me autoajudar nesse momento de ansiedade? Então, a primeira coisa que eu oriento a pessoa, está em crise, para, né? Tenta relaxar, senta, olha o que está à sua volta, não negue, né? Que não haja essa autonegação, eu não estou ansiosa, isso não está acontecendo comigo, isso não pode acontecer comigo, não. Aceite que você está ansioso, que você está ansiosa e tente reagir a esse momento para restabelecer o controle emocional. E a melhor coisa é praticar uma respiração diafragmática. A respiração enche o pulmão de ar e solta pela boca lentamente. Para as crianças, nós ensinamos de maneira mais dinâmica. Como é a respiração diafragmática? Para entender melhor, talvez alguém que esteja nos ouvindo nunca ouviu falar, né? O que é a respiração diafragmática? Simplesmente cheira a flor e apaga a vela. Isso é a respiração diafragmática. Você cheira a flor e de forma muito lenta você vai apagando a vela. Com a criança nós fazemos assim no consultório. A gente coloca lá um vaso com flores e pede para a criança cheirar a flor, bota lá no pirizinho uma vela acesa e pede para a criança lentamente ir apagando a vela. Quanto mais lento você soltar o ar, melhor. Quando a pessoa está muito ansiosa, ela não consegue soltar o ar lentamente, né? Ela puxa e solta muito rápido, porque ela não consegue. Mas ao momento que ela vai praticando, fazendo pelo menos 3 sessões de 10, respiração diafragmática, ela vai conseguindo reestabilizar o seu emocional, a sua respiração vai melhorando e vai se tranquilizando. Parece algo muito bobo, mas sem dúvidas, né, há comprovação científica do quanto isso ajuda quando a pessoa está em crise de ansiedade. Tem outra aqui de David Silva. Existe tratamento para acabar com a ansiedade? Ou então a ansiedade pode ser controlada? Sim, a ansiedade pode ser controlada, né? E também existe o tratamento, né? Cada caso é um caso. Existem situações de ansiedade que só com a psicoterapia, o acompanhamento psicológico, a pessoa, né, volta a restabelecer a sua saúde emocional e psíquica. E tem situações, né, onde o transtorno da ansiedade generalizada está tão elevado que é necessário nós, como psicólogos, né, encaminhar essa pessoa a um psiquiatra para que ele passe, né, uma medicação. Aí entra o tratamento fármaco, né, não só a psicoterapia, e também é importante ressaltar que não é só medicação, né? Quando a pessoa está em medicação, no tratamento, né, tomando alguma medicação passado pelo psiquiatra, ele também precisa associar a psicoterapia. E outra questão que eu acho importante falar aqui, que nesse momento a gente tem visto muito as pessoas em crise de ansiedade, e quando você vai compartilhar com alguém, com o vizinho, com um amigo, com um parente, o que é que está sentindo? Eu estou sentindo isso, né? Relata os sintomas, alguém já traz logo um diagnóstico. Você está em crise de ansiedade, você está numa crise de pânico, eu tenho um tal remédio em casa, toma aí um Rivotril, toma aí tal remédio, né? E nós queremos, né, ressaltar aqui que isso não é interessante, né? Não tome uma medicação sem orientação médica. Se é para tomar, só se for o médico ter passado essa medicação. Por quê? Isso pode gerar problemas muito mais sérios, né? Porque a pessoa que está tomando a medicação, provavelmente foi o médico que passou,
e ela foi consultada, ela passou por uma avaliação médica. Nosso auxiliar David, assim, tem alguma pergunta a fazer? Senhora, todos com a paz do Senhor. Amém. Foi falado aqui que quando algumas pessoas que estão sofrendo com ansiedade, acaba comendo muito. E nesse momento de quarentena que a gente está, o que mais muitas pessoas estão fazendo é se alimentar. Eu queria saber se tem algum alimento que a gente pode evitar para que a ansiedade diminua. Como, por exemplo, eu li que a cafeína aumenta a ansiedade. Então, eu queria que a senhora falasse sobre isso, sobre alguns alimentos que a gente pode evitar e que podem nos ajudar a diminuir o excesso de ansiedade que a gente tem. Seria muito interessante se nós tivéssemos aqui também uma pessoa da área de nutrição, né, para esse debate. Mas nós recomendamos às pessoas a quê? A permanecer, né, ou seguir a uma dieta mais saudável, né? Alimentos mais saudáveis, alimentos com menos açúcar, porque a vontade que as pessoas mais têm é estar ingerindo, né, refrigerantes, né, que tem bastante açúcar, tá comendo bastante bolo, tortas e comidas gordurosas, mas que as pessoas permaneçam numa alimentação mais saudável. Por quê? Porque isso pode estar desencadeando outras doenças, né, no corpo, no físico dessas pessoas e trazendo problemas mais sérios, inclusive a obesidade. O que a gente mais tem visto nas redes sociais é as pessoas postarem sobre isso. Antes da pandemia, né? Antes do coronavírus e depois. Mostra a pessoa magra e mostra uma pessoa gordinha. Por quê? A ansiedade tem levado as pessoas eu estou desocupado, o que dá prazer. Um dos maiores prazeres do ser humano é o quê? Comer. Uma das melhores coisas que nós temos é o quê? Se alimentar. Comer comidas gostosas, né? Açúcar que dá prazer, alegria. Então as pessoas vão em busca desses alimentos, né, doces, deliciosos, e termina trazendo outras complicações para a saúde. Não só para a saúde, que nós estamos falando, não só para a saúde mental, emocional, mas para, né, as demais partes do seu corpo. A nossa secretária Aline também tem pergunta a fazer. Saúde a todos, com a paz do Senhor. Existe algum tipo de ansiedade ou ele é único? Se sim, quais eles? A gente está falando de uma ansiedade, TAG, transtorno de ansiedade generalizada, ansiedade. Agora, a ansiedade pode estar desencadeando outras doenças, entendeu? Outras doenças mentais, emocionais. É mais ou menos isso que você queria saber? Tem uma pergunta aqui tem várias perguntas aqui pelo YouTube. Se não der tempo da gente responder a vocês que estão em casa, nós vamos também passar o Instagram da nossa psicóloga também no final, tá? E você também pode fazer pergunta a ela, pode entrar em contato, pode também marcar com ela consulta, certo? Que aí a gente resolve. Uma das perguntas que eu achei interessante aqui: ansiedade mata? Olha, é uma pergunta bem, né, bem interessante, bem complicada também. Qualquer doença pode levar à morte. Qualquer doença não tratada pode levar à morte. Alguém já perguntou, depressão mata? Mata. Por quê? Eu já vi alguém morrer de depressão? Já vi alguém morrer de depressão. Alguém morreu porque não queria se alimentar, foi emagrecendo, outros órgãos pararam de funcionar. Sim, mas tudo foi gerado através de quê? Da depressão. A depressão veio desencadeando outro processo de adoecimento na pessoa. Então, se a ansiedade, como ela é uma doença, é um transtorno, se ela não for tratada, ela vai desenvolver, ela vai desencadear outras doenças. E pode sim gerar morte se não for cuidado. Qualquer tipo de doença não tratado, né, pode levar à morte. Verdade. Tem uma pergunta aqui, são duas, vou juntar uma só.
Ansiedade, ela leva à síndrome do pânico ou pode também levar à depressão? Sim, pode levar. Não significa que todo mundo que está ansioso ou que está com o transtorno de ansiedade vai ter depressão. Eu não posso dizer, a pessoa está com TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizado, foi diagnosticado. Essa pessoa vai ter depressão. Eu não posso dizer isso, né? É possível, é. E é mais possível ainda se a ansiedade ela não for tratada. Ela pode desenvolver outras doenças. Por isso que o necessário de imediato é começar o tratamento. É começar a se curar. É uma coisa que eu estava aqui lembrando e achando interessante nós falarmos nesse momento, já que nós estamos numa live, né, em uma roda de conversa com pessoas evangélicas, e eu acho que a maioria que nos assiste são evangélicos, a gente costuma dizer que ainda há uma ignorância muito grande no nosso meio. No nosso meio, quando eu falei no público cristão, no meio evangélico, o crente, o cristão, ele pode adoecer do dente, ele pode ter um problema, né, no dente, ele pode adoecer do coração. E você diz logo, procura um cardiologista, tem um problema no útero, no ovário, vá para um ginecologista, vai para um urologista, vá para um clínico geral. Mas quando diz, olha, eu não estou bem, é uma angústia tão grande, é vontade de chorar, eu vou no banheiro de instante em instante, é um aperto no peito, é uma vontade de sair correndo desesperadamente, uma angústia sem explicação e outros sintomas, alguém diz logo, está precisando orar mais. E isso é falta de fé. Quer dizer, é desassociar minha mente do meu corpo, onde isso é impossível. Eu sou um todo, é impossível desassociar mente e corpo. Então, eu posso cuidar do meu coração, eu posso cuidar dos meus dentes, né? Eu posso cuidar de todas as partes do meu corpo, eu posso procurar um profissional da área de saúde. Mas quando se trata da saúde emocional, da saúde mental, é falta de fé, é falta de Deus, é falta de leitura bíblica. E aí? Meu corpo, minha mente, meus pensamentos, está separado do meu corpo? Não, eu sou um todo. Então, Deus deixou aí os profissionais para a gente estar buscando, se cuidando sim, né? Uma pessoa que ora bastante, uma pessoa que lê a Bíblia todos os dias, uma pessoa que é fiel a Deus, que é um servo de Deus, ele pode ter um transtorno de ansiedade, ele pode ter um transtorno de pânico, ele pode ter toque, ele pode ter depressão, ele pode ser um bipolar, um esquizofrênico. Sim, é uma doença como qualquer outra. Nós estamos, né, numa era de tanta informação, mas infelizmente ainda há uma ignorância a esse respeito. E estamos nós aqui, vocês, né, com essa mentalidade mais aberta, mais esclarecida, estudando para isso, para mostrar às pessoas que nós somos humanos, né? Que o sol Deus deixou aí só para os bons, só para os justos, para todos. Então, as doenças, nós também somos sujeitos a qualquer tipo de doença, inclusive as doenças emocionais e mentais. E as doenças mentais, nós estamos sujeitos como humanos, né? Nós ainda estamos nessa esfera. Nós somos gente, nós somos seres humanos e podemos ser acometidos. Se você que está em casa assistindo pelo Instagram, se caso parar, a gente vai reiniciar, tá bom? Não esqueça, você que está pelo Instagram, a gente vai reiniciar. Já contou, está só no YouTube agora. Já o quê? Só no YouTube. Encerrou. Depois vamos seguir no YouTube. Gente, tem aqui, deixa eu pegar aqui, viu? Às vezes as pessoas estão em casa, a psicóloga está falando a coisa certa mesmo. Esse período de pandemia, eu sou uma das provas vivas de crise de ansiedade. E, no começo, acharam também, quando eu comentei assim que eu estava com crise de ansiedade, que eu percebi,
alguém comentou comigo assim, disse assim, vai orar, porque como se a crise de ansiedade fosse uma coisa demoníaca, fosse uma coisa, não, que é coisa da mente, o diabo está colocando, não. A sorte, graças a Deus, debaixo, primeiramente Deus, eu tinha até entrado em contato com Landa, mas assim, ela não viu minha mensagem, e eu entrei em contato com uma psicóloga ali também, amiga minha, a dirigente ali de Aveloz, aproveitar e dar um beijo, um abraço aí para a Lívia. E quando eu comecei a conversar com ela, porque a minha crise de ansiedade, eu estava até comentando no começo com Landa, que eu perdi peso. Na maior parte das vezes, né, Landa, a gente vê o pessoal ganhando peso, e eu perdi. Eu não tinha vontade de comer, eu não tinha... eu ia várias vezes ao sanitário, principalmente urinar, muitas vezes. E outra coisa, me batia uma tristeza. E eu aprendi uma coisa, eu até vou agora perguntar a Landa também, se leva a isso. Assim, a crise de ansiedade, ela não passa do dia para a noite, não é verdade? Ela é como se fosse assim, um tratamento. E eu digo isso porque uma das crises minhas de ansiedade é eu ficar com muita falta de ar, o peito parecia que estava fechando, meu coração acelerava demais, e meus pés e minhas mãos ficavam totalmente dormentes. Parecia só aquele formigamento, não é verdade? Aí as pessoas aqui estão perguntando quais os sintomas da ansiedade. Landa falou logo no início, vários sintomas. E uma pergunta que eu quero fazer agora para ela é isso. Como agir com uma pessoa que tem ansiedade? O que aquela pessoa dentro de casa, ela pode fazer para ajudar aquela pessoa dentro de casa que está com ansiedade? A pessoa que está auxiliando, né, o outro com ansiedade, pode estar ajudando como? Tentar tranquilizar, mostrar para aquela pessoa, dizer, olha, você está tendo uma crise de ansiedade. Bom é quando tem alguém que identifica, né? Porque às vezes alguém está junto e não sabe lidar com aquela situação, não sabe o que fazer. Se a pessoa já conhece, né, os sintomas, as características de alguém que está em uma crise de ansiedade, senta a pessoa, tenta tranquilizar, toca na pessoa, né, mostra para trazer uma certa segurança. Né, o toque humano proporciona isso, segurança ao outro. Toca na pessoa, senta junto, né, tenta tranquilizar da melhor maneira possível. E mostrando, olha, você está só passando por uma crise, logo vai passar. Então, vai conversando, tentar ocupar os pensamentos daquela pessoa que está em crise, né? Auxiliando dessa forma. Se puder, né, se souber, praticar juntamente com essa pessoa a respiração diafragmática. E aos poucos essa pessoa, porque a crise de ansiedade, a crise mesmo, ela não dura muitos minutos, porque a pessoa não suportaria. Né? A crise de ansiedade, uma crise, ela dura aproximadamente 3 minutos, no máximo 5 minutos. Mas para quem está em crise, parece 1 hora em desespero. Né? Então, a crise ela é muito rápida. E, aos poucos, a pessoa vai se reestabilizando o seu emocional. Então, é tentar tranquilizar da melhor maneira possível. Toca na pessoa, senta junto, conversa, dá um abraço naquela pessoa. Olha, eu estou aqui para lhe ajudar, né? O que é que você está sentindo? Como é que eu posso lhe ajudar? É verdade. Para quem está em casa, você que está em casa, que está tendo crise de ansiedade, está nesse meio aí, Landa acabou de falar uma coisa, é verdade. A gente que está com a crise, na hora, gente, é horrível. Eu estava até comentando logo no início, eu acho assim, é uma das piores sensações que eu já senti. Porque bate um desespero, como ela explicou aqui, sobre a respiração. A gente, no momento, a gente parece que não consegue respirar, porque o desespero é tão grande que parece que a mente da gente, ela não quer obedecer ao corpo. Parece que, eu não sei nem explicar, porque o momento que eu tive, e eu sei que tem muita gente em casa que ou conhece alguém que está nesse meio, ou também você que está em casa,
Para a gente manter a calma no momento desse é muito difícil, mas tudo com orientação, tudo com alguém lhe auxiliando, graças a Deus, que Deus, lá em casa, meu esposo, minha filha me ajudaram muito, porque quando eu começava a sentir essa crise, eu me isolava, eu tentava me afastar para ninguém perceber, porque parece que tem pessoas em casa também, não sei se vocês que estão nos escutando, nos assistindo, se você também aconteceu algo assim parecido, eu queria me afastar, porque eu não queria aperrear os familiares. Eu queria, assim, esconder. Só que a gente não tem como esconder, porque é uma tristeza, é uma angústia, é um aperto no peito, uma aceleração, a mente da gente parece que vai estourar. Comigo foi assim, certo? Então, você que está aí, eu sei que está com muitas dúvidas, eu sei que tem muita coisa que influencia. O meu, pelo menos, uma das coisas que me levou a ter essa crise, eu sei que o pessoal que começou a assistir sobre essa pandemia, viram na Itália, mostrando aqueles carros do exército passando cheio de corpos, cheio de pessoas mortas, e aquilo ali, ele entrou na minha mente. Então, quando disse assim que o Brasil iria parar, que os comércios iriam parar, eu que tenho uma vida muito ativa, eu passo o dia todo trabalhando, à noite venho para a igreja, sou casada, tenho filha, e isso me afetou de uma forma, porque eu tive que, de 100 quilômetros, eu tive que ir para 10 quilômetros. É como que diz assim, eu no meio de uma corrida, eu tive que parar. E para mim, me assustou. E quando eu comecei a ver aquilo ali na Itália, eu disse, pronto, vou me preparar, porque vai acontecer no Brasil. E aquilo, eu ficava durante o dia todinho assistindo e vendo reportagem, como é que estavam os casos no Brasil. Até que quando deu essa crise, aí eu disse, paro de assistir tudo. Primeiro conselho que eu recebi, pare de assistir telejornal, pare de se informar, porque, como Landa disse, está acontecendo a pandemia, está. Então, eu não vou poder resolver. Então, não adianta eu entrar no desespero, você que está em casa, não adianta querer se desesperar, porque está acontecendo, é realidade. Só que eu tenho que me cuidar, você tem que se cuidar, e eu tenho certeza, tudo vai passar. Uma pergunta que fizeram aqui, eu gostaria de passar também para a Landa, a ociosidade pode levar à ansiedade? Sim. Por isso que nós recomendamos às pessoas a ocupar o seu tempo, né? A refazer a sua rotina diária. No início, acho que a pessoa não estava acompanhando, no início nós falamos sobre isso. Vai lá em um papel e escreve o que você vai fazer durante aquele dia para que não esteja ocioso. A ociosidade, sim, pode levar a pessoa a desencadear a ansiedade. Ocupa a mente, ocupa o tempo, otimiza para que você não esteja focado só nos pensamentos disfuncionais. Eu sei que o horário já passou, né, gente? É porque o pessoal está se informando, é verdade, pastor, é bom. Fizeram uma pergunta também, Landa, sobre idade. Tem idade para a pessoa ter ansiedade? Não. Desde a criança até a pessoa idosa, qualquer um está vivo, é ser humano, pode ter ansiedade, pode desencadear a ansiedade, né, devido a alguma circunstância vivida, o que está vivendo no momento. Uma das coisas também que eu gostaria também que a Landa falasse é a respeito eu mesma, eu tomei chá de camomila e maracujina. Eu queria saber, Cindilanda, se ajuda nessa crise de ansiedade. São, vamos dizer, medicamentos naturais, né? Como tem os alimentos, como ele falou, né, no início fez a pergunta, como tem os alimentos, né, que auxilia em alguma função do nosso corpo emocional, também existe um chá que não vai trazer nenhum prejuízo, né, não vai trazer nenhum mal. Mas medicação, entrar nos fármacos, né, de forma alguma, sem passar por uma orientação médica. Você teria, assim, algum conselho agora a dar ao pessoal que está em casa? Você também aproveita, dá o teu Instagram, isso, passa para o pessoal,
porque eu tenho certeza que muitas pessoas querem entrar em contato, querem saber mais, para uma ajuda. Primeiramente, né, mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês nessa roda, né, juntos, crescendo, aprendendo, né, vendo também o depoimento, né, de Ciane aqui que falou. Isso é muito importante para as pessoas que estão nos ouvindo, que se identificam, né, com essa situação de ansiedade, e para quem está nos ouvindo dizer que não se culpe, né, não se culpe se estiver passando por isso. Isso é muito importante, né? Tem pessoas que ficam se culpando, se perguntando por que isso está acontecendo comigo, né? Por que eu estou passando por isso? Você é humano, nós somos humanos e somos sujeitos a tudo. Outra coisa, diante de tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, diante de tanto noticiário, tanta informação ruim, eu quero, né, passar essa orientação. Foque nas coisas boas que estão acontecendo com você também. Escreva aí, né? Eu sempre peço para as pessoas, olha, escreve aí num papel, nesse período de 3 meses aproximadamente, escreve 5 coisas que te aconteceram de boas. Se a pessoa não consegue, vai reduzindo, escreve 4, escreve 3, mas alguma coisa de boa te aconteceu, né? Alguma coisa de boa vem acontecendo. E se aconteceu, começa a focar nisso aí, né? Em que você cresceu, em que você melhorou, como você melhorou como pessoa, como filho, como namorado, como namorada, como esposo, como servo de Deus, né? Como gente, como ser humano, né? O que melhorou na sua vida, o que mudou na sua vida. Então, foque nas coisas boas, tire o foco dos acontecimentos ruins. Porque se focar, só vai, né, adoecer cada vez mais. E o Ciane falou, né, sobre me acha muito fácil nas redes sociais, né? @psicóloga Antonia Leite, né? Facebook também, o Facebook meu, o profissional é público, né? Antonia Leite, é um Facebook público, assim como o Instagram. E o meu contato, meu telefone também, 987395774, né? Eu atendo em Paulista, aqui no centro de Paulista. Tem um consultório ali no prédio daquela faculdade Joaquim Nabuco, é ali o consultório, para o público, né, de Paulista, Abreu Lima, Igaraçu, da região próxima, e de Recife eu atendo em Boa Viagem, né, na rua próxima ao Carrefour. São os meus locais de atendimento, consultório, Boa Viagem, Paulista, ok? Só reforçando, você que está em casa, procure ajuda se você está com problema. Não fique calado de jeito nenhum, porque sozinho você não consegue resolver nada. No início eu tive vergonha, eu pensei, como foi falado aqui, mas eu sou crente, e como também foi dito, crente também passa por todos os problemas igual qualquer outra pessoa. Eu e você não somos melhores do que ninguém. Eu e você não somos super-heróis, não. Somos falhos, erramos, somos de carne. Então, você que está em casa, procure ajuda, porque eu sei que não é fácil. Eu sei que é muito difícil, é muito complicado. E outra coisa, você não melhora do dia para a noite. É uma consequência, você vai melhorando, mas não fique calado. Procure ajuda enquanto você puder. Amém? Eu gostaria aqui que todos nós batêssemos uma salva de palmas, né, para a nossa psicóloga. Porque eu sei que foi de grande ajuda. Nesse período que estamos vivendo não é fácil, mas eu gostaria muito de agradecer a ela, a seu esposo também que está ali. Que Deus continue abençoando esse casal, abençoando sua família. E eu tenho certeza que a recompensa ela vem de Deus. E que você, nessa noite, ajudou muitas pessoas, com certeza.
Amém? Quero agradecer a minha direção que está aqui, agradecer ao nosso pastor, pois essa ideia foi dele, viu? Você que está em casa, como eu digo, graças a Deus que temos um casal aqui que ajuda sempre essa mocidade. Então, eu gosto de agradecer ao nosso pastor Severino Félix, a nossa irmã Jaires, que Deus continue abençoando, ajudando, e também toda a nossa equipe técnica, né? Nosso irmão Everson, Fábio, Gessé Filho também que tocou aqui conosco, que Deus recompense a todos vocês. Desde já agradeço a todos. Gostaria assim, de convidar a irmã Jaires, né? Que é ela que vai assim, dar, né, pastor, o agradecimento, a oração, aí fica entre a irmã Jaires. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E lembrando a você que está em casa, se não mudar nada, terça-feira estaremos aqui com a nossa live. E como eu sempre digo, convido a todos para participar, porque o Senhor é que faz essas coisas e somos felizes por tudo que Deus assim, Ele tem feito em nossas vidas. Nossa irmã Jaires, coordenadora. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Queremos nesta noite agradecer a nossa irmã Nanda, né? Juntamente com seu esposo. Ele estava dizendo ali que não é para agradecer ele, não, mas ele veio, né? Acompanhando. Então, queremos lhe agradecer também, não é? Pela a sua boa vontade de estar aqui com a sua esposa e a nossa irmã, né, que se dispôs a nos trazer essa palestra, essa roda de conversa tão boa, que eu acho que esclareceu a mente de muitas pessoas que estão em casa e às vezes sem saber nem que está passando por uma crise de ansiedade. Devido a essa doença, essa Covid, dizer que você sente falta de ar, às vezes você acha que está tendo a doença, não é? Até por conta da falta de ar, daquela agonia que a gente sente, como eu estava conversando também com as irmãs ali, que eu passei uns dias em casa devido a notícias, às vezes, não só de televisão, como chega muitas vezes no WhatsApp. As pessoas mandando notícias de quem morreu, de quem está internado. E é tanta coisa que, como se disse aqui, a gente pensa que a gente vai ser o próximo. O medo começa a nos tomar, porque infelizmente somos seres humanos, não é? E estamos capazes a isso. Mas que Deus continue abençoando a nossa irmã e a todos quanto aqui tiveram, o nosso pastor, não é, que também teve esta ideia de trazer este assunto e chegou numa boa hora. Queremos tão somente agradecer a você que está em casa, não é, nos assistindo. Deus continue vos abençoando em tudo. Amém? E o nosso pastor está com a oportunidade. E também já aproveitamos e agradecemos também a Bruna, né? Bruna que está responsável aqui pelo Instagram. Que Deus abençoe, Bruna. E a todos que estão em casa, que Deus continue vos abençoando. Graças a Deus. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Está de parabéns a nossa Alma Dalpe, está de parabéns à direção, irmã Ciane, nosso companheiro e amigo irmão Edilson, com toda a liderança da juventude, por assim trazer a ideia e a realização de um tema tão impactante e tão atual. Que Deus continue ajudando, abençoando a cada um que aqui está. Vamos assim orar e agradecer ao Senhor por todo este trabalho desenvolvido esta noite. Convido você, da sua casa, a inclinar a sua cabeça e agradecer ao Senhor por todo o trabalho desenvolvido esta noite pela nossa Alma Dalpe. Soberano Pai, Criador eterno, Deus bendito, te agradecemos, Senhor, por essa palestra tão edificante e esclarecedora, que nós tivemos a oportunidade assim de interagir com todos aqueles que estão nos assistindo, pelo Instagram, pelo YouTube. Ó Senhor da glória, estenda tuas mãos sobre nós, nos ajude, não só hoje, mas a todos quanto irão assim, no decorrer do tempo e dos dias, observar, assistir este trabalho
tão edificante. Abençoa nosso Madalp, irmã Ciane, nosso vice-dirigente Edilson, as secretários, auxiliares e todos aqueles que estão envolvidos com a tua obra nesta área de Caixa d'Água em Abreu e Lima. Estenda tuas mãos sobre nós e nos abençoe em nome de Jesus. Queremos agradecer a superintendência da Umadalp pelo apoio e a confiança, como também a você que está interagindo conosco nesta oportunidade. Não sei se tem mais alguns avisos. Muito bem. Estou aqui no Celebrando amanhã, culto de doutrina, toda a igreja interagindo e a liderança junto com os seus grupos. Assim esperamos para compartilhar a palavra do Senhor. Inclina a sua cabeça, ligue o seu pensamento no céu e recebamos a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as divinas consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, desde agora para todos sempre. Todos dizem amém. Dê um abraço no seu familiar que está com você na sua sala. Abrace, dê a paz do Senhor e agradeça a Deus por todas as bênçãos alcançadas e que Deus nos abençoe. Qual é o grito de guerra? Eu sou a semente santa. Amém. Deus abençoe. Ah, como é fácil Deus te adorar quando tudo está bem. Enquanto eu repouso a cabeça em meu travesseiro e tenho sonhos perfeitos. Mas de repente tudo muda e começa a desmoronar. A dor e a aflição me cercam tentando calar minha voz, mas o coração firmado está. Essa tempestade não irá me destruir, pois minha fé não está naquilo que tu tens, mas em quem tu és. A minha fé está no Senhor. Hoje estou aqui pra te adorar. Na minha alegria e na minha dor, com meu coração, Senhor, quero te exaltar. A minha alma vou dizer, porque abatida estás, porque te perturbas dentro em mim. Minha alma espera em Deus, pois eu o louvarei, ainda o louvarei. Ah, como é fácil Deus te adorar quando tudo está bem. Enquanto eu repouso a cabeça em meu travesseiro e tenho sonhos perfeitos. Mas de repente tudo muda e começa a desmoronar.
tentação me cercam tentando calar minha voz, mas o coração firmado está. Essa tempestade não irá me destruir, pois minha fé não está naquilo que